Na volta do recesso, o Senado já definiu pauta prioritária para o semestre. Projeto que simplifica o registro de agrotóxicos no país provoca polêmica. E uma entrevista com a presidente do IBAMA sobre o assunto. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá! Na volta do recesso parlamentar, o Congresso retoma os trabalhos com a pauta trancada por uma medida provisória. Veja os detalhes de alguns dos projetos que devem ser votados neste segundo semestre com a repórter Érica Christian. Com o fim do recesso parlamentar, os senadores deverão votar primeiro uma medida provisória que trata da prorrogação de 187 contratos dos Ministérios da Cultura, do Desenvolvimento Social e da Ciência e Tecnologia. Com a pauta destrancada e se aprovado o pedido de urgência, o plenário deverá discutir dois projetos considerados essenciais pelo Palácio do Planalto e polêmicos pela oposição e até mesmo por setores da base aliada. O primeiro autoriza a privatização de 6 distribuidoras de energia das regiões Norte e Nordeste. E o segundo permite à Petrobras a vender o direito de exploração de 70% da seção onerosa do pré-sal na Bacia de Santos. E com o início das campanhas eleitorais, já foi decidido que o Congresso Nacional fará 2 semanas de esforço concentrado em agosto e uma terceira em setembro. Antes mesmo de chegar ao Senado, o projeto que faz mudanças nas regras de registro, comercialização e uso de agrotóxicos no país já provoca polêmica. A proposta foi aprovada em comissão especial da Câmara e precisa ser analisada pelos deputados em plenário antes de ser avaliada pelos senadores. O tema é polêmico. De um lado, os produtores rurais, que reclamam da burocracia para que novos produtos de controle de pragas entrem no mercado. Hoje, o processo de análise e registro de novas substâncias pode demorar de 3 a 8 anos. Produtos que já estão registrados no mercado, foram considerados seguros para utilização no campo, esses produtos continuam na fila lá esperando e são reavaliados simplesmente por essa burocracia e esse sistema cartorial do Estado. De outro lado, ambientalistas e entidades médicas que se preocupam com o aumento no uso de produtos químicos na agricultura. Eles alegam que as mudanças podem trazer riscos à saúde e ao meio ambiente. O que eles estão chamando de desburocratização e modernização hoje, na verdade, é uma verdadeira irresponsabilidade, porque o projeto ele não traz uma linha sequer que vai garantir mais agilidade, mais estrutura para esses órgãos avaliarem essas moléculas. O Brasil ele está indo totalmente na contramão da maioria dos países, né? Ninguém está falando de parar de usar agrotóxico da noite para o dia, mas de ter políticas de redução do uso dessas substâncias, né? A União Europeia tem, os Estados Unidos, que é um grande consumidor de agrotóxicos, também tem. O texto, resultado do trabalho de uma comissão especial criada pela Câmara, faz mudanças na lei dos agrotóxicos, em vigor desde 1989. A comissão analisou 29 projetos sobre o tema, que tramitavam no Congresso. Pela proposta, o nome agrotóxico será substituído por pesticida. A liberação de agrotóxicos idênticos e similares a outros já registrados será facilitada. E a análise de novos produtos passa a ser coordenada pelo Ministério da Agricultura. Mudança criticada pela Anvisa. Eu acho que pode ser feito com a participação dos 3 pilares, como é hoje. A agricultura avaliando a importância agronômica, a Anvisa avaliando o impacto à saúde e o IBAMA avaliando o impacto ao meio ambiente. Se nós tirarmos alguns desses pilares, eu acho que isso vai ser muito ruim. Nós nos posicionamos contrário ao projeto de lei, basicamente porque, na nossa impressão, ele retira a avaliação do risco sanitário
sanitário, o que vai ser ruim, eu acho que para a saúde e vai ser ruim também para a agricultura. Outro ponto polêmico da proposta é o que permite o registro temporário de pesticidas. De acordo com o texto, se a análise de uma nova substância não for concluída no prazo de 1 ano, ela poderá receber um registro provisório. Mas para isso, já deverá estar autorizada em pelo menos 3 países que fazem parte da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esse registro temporário é para garantir que, do ponto de vista de segurança alimentar, de proteção às plantas, de defesa vegetal, eu vou ter sempre os produtos mais novos, mais eficientes disponíveis para as plantas, desde que esse produto tenha sido registrado em pelo menos 3 países membros da OCDE, que são países que têm uma legislação mais apertada do ponto de vista de defesa sanitária. Aí você abre um precedente aí, né, uma insegurança durante um tempo até que ele termine a sua avaliação. Se a substância for cancerígena, ela já vai estar no mercado, ela já vai estar sendo utilizada. Então isso é uma responsabilidade muito grande. A possibilidade de registro para substâncias que apresentem um risco considerado aceitável também é criticada por organizações ambientais. Já os produtores defendem que é preciso levar em conta o custo-benefício. A gente faz comparações com outras tecnologias que nós utilizamos, né? Então, por exemplo, o raio-x. O raio-x ele é cancerígeno, mas você usa o raio-x. Por que você usa? Porque o benefício que ele dá para o ser humano é muito maior do que o perigo que você corre. Se você avaliasse essas tecnologias simplesmente pelo perigo, elas não deveriam ser utilizadas. Mas você faz uma avaliação de risco, dada a exposição que você tem a essa tecnologia e dado o benefício que ela te concede, você pode utilizar. Não tem como garantir o que vai ser definido como risco inaceitável. Inaceitável ou aceitável para quem? Né? Para quem está ali sofrendo a contaminação e o impacto daquele agrotóxico, não é aceitável. Né? Para quem está ganhando dinheiro com isso, pode ser aceitável porque tem essa questão econômica. Como nós vimos na reportagem, a proposta que simplifica o registro de agrotóxicos está em análise na Câmara dos Deputados. A presidente do IBAMA, Sueli Araújo, critica a iniciativa. Confira na entrevista que ela concedeu ao Senado Notícias. Doutora Sueli, eu agradeço sua presença aqui no nosso telejornal e começo perguntando, essa lei já tem 30 anos e a tecnologia na agricultura, no agronegócio, ela evoluiu bastante. Isso justificaria uma nova legislação para critérios de uso de agrotóxicos? Na verdade, no meu entender, não, porque o que a lei fixa, basicamente, é uma análise entre 3 esferas, agricultura, meio ambiente e saúde pública. Esse tipo de procedimento, independentemente da tecnologia de agrotóxico que você vai aplicar, ele não muda. Então, o entendimento do IBAMA é que o conteúdo da lei é um conteúdo geral e que continua plenamente aplicável aos dias de hoje. Agora, a questão dos novos produtos que podem ser usados como agrotóxicos, isso não traria novos critérios para consideração de risco? A lei atual, ela não entra no tipo de critério, ela inclui uma série de vedações para produtos que você sabe que são cancerígenos ou que causam outros tipos de danos, mas ela não chega a fixar uma metodologia de análise única. Né? Hoje você já tem aplicação de avaliação de risco em determinadas fases. Por exemplo, o IBAMA, ele aplica a avaliação de risco para o risco aos polinizadores. E essa avaliação de risco, ela está inserida num processo administrativo de registro. No nosso entender, para um maior reforço da questão da análise de risco, não há necessidade de uma aprovação de uma nova lei. Se for necessário, se os 3 órgãos registrantes entenderem necessário, isso pode ser feito por meio de um decreto presidencial. Esse decreto, existiu uma minuta, inclusive, em debate pelos 3 órgãos, MAPA, Anvisa e IBAMA, no sentido de ajustes procedimentais do registro de agrotóxicos. No nosso entendimento, no entendimento do IBAMA, esse é o caminho correto. Se for necessário, um novo decreto e não uma nova lei. Agora, a questão da burocracia.
Porque a reclamação é que, por exemplo, para você conseguir um registro de um produto desse, de 6 a 8 anos, uma análise de registro que deveria demorar 120 dias, passa muito disso. E que, pela nova lei, o ideal seria chegar em 2 anos a tramitar todo um processo de aprovação. A senhora acha isso pertinente? Na verdade, nós respeitamos o prazo de 120 dias, só que a fila é muito grande. Existe uma demanda muito grande de registros e muitas vezes uma demanda sem a devida fundamentação. Muitos produtos registrados sequer se transformam em produtos de prateleira. Por exemplo, no ano de 2016, nós temos alguns dados que mostram que 48% dos produtos registrados no país não foram comercializados. Então, em suma, estamos criando registros demais para uma demanda que nem sempre é real, né? Isso tem que ser debatido. Há um excesso de demanda, existe um problema de falta de infraestrutura de servidores nos órgãos públicos, isso não é só IBAMA, a Anvisa e o próprio MAPA também. Então, tem uma série de questões que ajudariam esses processos a fluírem melhor, né? Há muita necessidade dos 3 órgãos trabalharem juntos para estabelecer quais são as prioridades de registro. Isso é uma demanda que nós temos feito no IBAMA. Hoje existe uma lista de prioridades fixada pelo Ministério da Agricultura. Nós entendemos que é fundamental os 3 órgãos trabalharem juntos para decidirem quais os produtos que o país precisa registrar, que tipo de substância, onde que está precisando de produtos novos, quais são as falhas, quais são as lacunas. É esse o esforço que tem que ser feito. E para isso não há necessidade de lei. Na verdade, precisa de uma ação coordenada dos 3 órgãos que falam junto e que tem que continuar, de alguma forma, se esforçando para falarem de forma coordenada, de forma unificada, sobre o que o país precisa nesse ponto. Porque hoje em dia nós temos a Anvisa representando o Ministério da Saúde, isso. IBAMA representando o do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura. Nessa tramitação, os 3 têm a mesma possibilidade, o mesmo poder de decisão? Isso, na lei atual é isso, é uma estrutura tripartite e as decisões são coletivas. E no nosso entendimento assim deve ficar. A proposta que está em debate, ela empodera o MAPA, o Ministério da Agricultura, mantém ainda a Anvisa e IBAMA, mas com uma função mais homologatória, mais burocrática e menos decisiva. No nosso entender, os 3 órgãos têm que ter igual força nessa análise e tem que aprender realmente a trabalhar de forma unificada, como tem sido feito. Na verdade, tem que ser feito um esforço maior para que essa análise em 3 etapas ou ao mesmo tempo nos 3 órgãos ocorra de forma mais coordenada e de forma mais célere. Nós não questionamos a questão de que demora demais. Isso todos estamos em consenso. O processo está lento demais e temos que dar um jeito de fazer isso funcionar de forma mais célere. Mas isso não quer dizer tirar poder, não pode querer dizer tirar poder dos órgãos de saúde pública e de meio ambiente. A senhora fala que muitos pedidos não acabam chegando a produtos em prateleiras. Isso. A gente pode fazer uma análise de o que é no Brasil o consumo de agrotóxico? Um comparativo ou não? A gente é um país que consome mais do que devia em termos de agrotóxico ou não? Que parâmetros são esses? Como é que a gente olha para essa situação? Nesse debate todo, e é um debate que tem gerado bastante polêmica, existem vários números saindo por aí nas redes sociais. O Brasil é o país que mais consome, o Brasil é o 4º, é o 5º. O problema é o seguinte, não é simples comparar esses números, né? Nós consumimos bastante, sim, e estamos entre os maiores consumidores. Mas aí também tem a questão territorial, né? Um comparativo assim, número absoluto com não dá, uma agricultura, né? Muito forte, né? Uma agricultura muito forte, uma agricultura altamente mecanizada, em larga escala, num país tropical, que faz até 3 safras, conforme a região do país. Então, há uma tendência, sim, de nós consumirmos bastante. E o nosso consumo ser diferenciado, porque temos características muito diferenciadas. Isso, mas isso também não pode querer dizer que a gente tem que ficar satisfeito com um padrão alto de consumo de agrotóxicos. Eu acho que tem que haver um esforço coletivo de tentar
racionalizar o seguinte, em que realmente nós precisamos desse uso tão intenso, em que culturas, com que tipo de produto, e como nós podemos mudar nossa agricultura para reduzir tudo isso. Porque há tecnologias para isso? Sim, há tecnologias, há opções de como fazer o plantio que levem ao menor uso do agrotóxico. Então, assim, esse esforço tem que ser um esforço paralelo ao esforço de aumentar a velocidade dos registros, ao esforço a outras coisas tão importantes quanto estruturar os órgãos registrantes, e eu não estou falando só pelo IBAMA, estou falando dos 3 órgãos registrantes. Há países com o mesmo número de registros que têm uma quantidade muito maior de servidores públicos envolvidos nesse tipo de análise. Então, tem uma série de problemas, tem uma série de desafios, e tudo isso é complexo, mas todos nós temos que encarar, na verdade, porque não basta, numa lei simplificadora, você eliminar etapas, tendo em vista garantir o registro de forma mais rápida. Isso não vai resolver os problemas. Doutora Sueli, a gente falou aqui que há casos no Brasil, há culturas que chegam a 3 safras por ano. E isso, obviamente, acaba dando a qualquer estatística números elevados de uso de agrotóxico. Mas eu tenho uma pergunta mais próxima de dados absolutos. Tudo bem que você possa ter 3 safras, mas usar agrotóxico nessa circunstância, de que maneira o ambiente cuida desses resíduos? Não acaba sendo, de qualquer forma, mesmo que sejam 3 safras, uma sobrecarga no meio ambiente de resíduos a serem limpos? Com certeza, e por isso que temos que trabalhar para produtos o mais eficazes que a gente conseguir, e eficazes considerando também saúde pública e meio ambiente. Então, o produto ele tem que eliminar a questão das pragas, daquilo que ele está procurando enfrentar, com o menor impacto possível para a saúde pública e para o meio ambiente. Esse é o desafio. Por isso que tem que estar os 3 órgãos juntos, né? É o único caminho, no meu entendimento, é um sistema de governança que atue de forma integrada. E nós já temos isso desde a lei de 89. Então, no lugar de aprimorar, fazer uma proposta em que uma das áreas só ganha mais peso, isso não vai solucionar. Não vai solucionar porque não enfrenta os diferentes aspectos que têm que ser ponderados. Qual seria o ambiente para enfrentar esses aspectos no colegiado que a senhora mencionou, que hoje nós temos? Esse colegiado já existe. Na verdade, existe um comitê que toma essas decisões de forma colegiada envolvendo os 3 órgãos. E esses temas têm sido objeto de debate nesse colegiado? Tem, sim. Mas minha proposta é intensificar o papel do colegiado e essa atuação integrada. Por exemplo, a senhora falou que além de dar celeridade à questão dos registros, à tramitação deles, também teríamos que dar celeridade e intensificar a pesquisa de substitutos para esses, de tecnologias e práticas, protocolos que substituam essa necessidade de tanto veneno. Isso tem sido objeto de debate por esses 3 agentes dessa história? No meu entendimento, menos do que deveríamos. É fundamental o país intensificar esses esforços de discussão envolvendo as 3 áreas, de como caminhar para produtos mais eficientes, com menor risco à saúde pública, com menor risco ao meio ambiente, e fazer, voltando um pouco da priorização, conseguir estabelecer a prioridade do que o país precisa nesse campo de forma conjunta. Então, qual agrotóxico novo, que tipo de substância nova, qual é o tipo de cultura que está demandando realmente novo registro, onde nós temos prioridade. Então, tem determinadas substâncias que nós temos centenas aí de registros, e quando você olhar hoje no que temos de demanda no IBAMA, tem mais 3 dezenas de pedidos de produtos com a mesma substância. O país precisa, vou usar um exemplo, glifosato, que é a substância com maior número de registros, é um herbicida. Nós precisamos de tantos produtos no país contendo glifosato. O glifosato é importante, mas precisamos de tantos para um novo registro de agrotóxico, de produto envolvendo glifosato. Que tipo de característica esse novo produto tem que ter para o país precisar realmente dele? Para justificar o novo registro. Não, esse novo pedido, ele tem essa característica que melhora em relação aos anteriores. Então, os 3 órgãos têm que trabalhar de forma unificada,
unificada para fazer essa priorização. Isso eu acho que, na verdade, é o fundamental. Esses registros são permanentes ou temporários? Eles são revistos? São permanentes em tese, mas podem ser revistos sim. A reavaliação de agrotóxico, a lei atual prevê essa possibilidade. Ele não tem prazo, né, mas existem processos de reavaliação em curso, né, de determinados produtos. Nós já estamos aqui há poucos minutos do nosso encerramento, mas gostaria de perguntar para a senhora, na opinião do IBAMA, falando em nome do IBAMA, qual é a expectativa caso essa lei vigore, esse projeto de lei que muda esses critérios que estão estabelecidos há 30 anos? Qual é a expectativa do IBAMA em relação à realidade, a mudanças na realidade, caso a lei entre em vigor, a nova lei? Bom, nós estamos nos esforçando e defendendo a atuação conjunta dos órgãos no sentido de não precisar dessa nova lei. Em termos do que está posto, do que está aprovado na Comissão Especial da Câmara, o que nós mais questionamos é a questão da redução do poder dos órgãos de saúde e meio ambiente. Isso é bastante grave no nosso entendimento. Você inserir a questão do registro provisório também é um ponto que nós estamos criticando bastante. Existe previsão de um registro provisório a partir de decurso de possibilidade de registro provisório a partir de decurso de prazo, se o produto já tiver registro em 3 países da OCDE. E nós achamos isso realmente bastante questionável, porque são produtos registrados para outras realidades. Então, o fato de um produto ter registro na OCDE não significa que ele possa ser aplicado sem nenhuma alteração no Brasil. Então, nós estamos lutando, na verdade, Tânia, para não haver a lei. E para nós não questionamos que a questão existem problemas, sim, e o processo está lento em demasia, sim. A proposta é uma atuação no sentido de aprimorar esse processo, se for necessário aprovar um decreto com novas regras procedimentais, sem alterar a lei atual, que é uma lei quadro, que não entra nesse tipo de detalhe de metodologia de análise. E no nosso entendimento nem deve entrar. Os órgãos têm que aprender a trabalhar juntos e a aprimorar esses critérios sem necessidade de alterar uma lei quadro, que é uma lei consistente no nosso ponto de vista. Isso significa, de alguma forma, refletir sobre o assunto, trocar uma ideia aqui no Legislativo, sim, né? Sim. Qual é a estratégia de atuação do IBAMA nesse sentido? Nós temos feito notas públicas com a maior serenidade possível. Quem tem que dar a palavra final é o legislador. Eu, pessoalmente, sou servidora da Câmara dos Deputados, então sou do Legislativo. Tenho o maior respeito pelo papel do Legislativo na elaboração de tudo isso. Mas é necessário também os órgãos que operam as leis manifestarem aquilo que eles entendem. Então assim, respeito demais a posição dos deputados, dos senadores, mas também é necessário, seja o IBAMA, seja a Anvisa, seja o MAPA, que os órgãos se manifestem, porque são eles que estão operando a lei, né? Então é isso que nós estamos tentando fazer nosso papel. Doutora Sueli, eu agradeço a sua presença aqui conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço. E no Senado Notícias Noite desta quinta-feira, você pode acompanhar a entrevista com o representante do Ministério da Agricultura, que também falou sobre o projeto que simplifica o registro dos agrotóxicos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.